Conflitos contemporâneos. Reflexões sobre as guerras no Oriente Médio e na Europa Oriental. No alvorecer do século XXI, a humanidade se encontra em uma encruzilhada histórica, onde o progresso tecnológico e a interconexão global contrastam com a persistência de antigas rivalidades e conflitos armados. A recente escalada de tensões entre Irã e Israel e o prolongado confronto entre Rússia e Ucrânia são exemplos contundentes da continuidade da guerra como instrumento de política externa, apesar dos avanços civilizatórios. O Oriente Médio continua a ser palco de conflitos que resultam em devastação e sofrimento humano. A recente escalada entre Israel e o Hamas, com a intervenção do Irã, tem colocado o mundo em alerta. Irã e Israel, uma rivalidade crescente. A rivalidade entre Irã e Israel tem raízes profundas na geopolítica do Oriente Médio. Recentemente, o mundo testemunhou uma nova fase de hostilidades, com o Irã lançando um ataque sem precedentes em resposta a um ataque israelense ao seu consulado em Damasco. O Irã, em resposta, iniciou um ataque significativo de recursos militares, incluindo 170 drones, 120 mísseis balísticos e 36 mísseis de cruzeiro. Os danos à população não foram tão graves, mas uma criança foi gravemente ferida, evidenciando o impacto desproporcional da guerra sobre os civis. Este incidente trouxe à tona a fragilidade da paz na região e a possibilidade de um conflito direto, que poderia ter implicações devastadoras para a estabilidade global. Rússia e Ucrânia. A sombra da guerra na Europa. Do outro lado do continente, a guerra entre Rússia e Ucrânia persiste, com consequências trágicas para a população civil e o risco de um desastre nuclear devido a ataques próximos à maior usina nuclear da Europa. O conflito, que começou em 2022, já resultou em milhares de mortes e milhões de refugiados, além de desestabilizar a ordem política e econômica europeia. Reflexão sobre a natureza humana e a guerra. Esses conflitos levantam questões profundas sobre a natureza humana e a persistência da guerra como meio de resolver disputas. Em uma era de conhecimento e recursos abundantes, é paradoxal que ainda recorramos à violência para solucionar diferenças. A guerra, com suas consequências desumanizantes, contrasta com os ideais de fraternidade e cooperação que muitos defendem como fundamentais para o futuro da humanidade. Na Síria, uma década de guerra resultou em mais de 300 mil mortos, 6 milhões de desabrigados e 5,6 milhões de refugiados, deixando um país em ruínas e uma população em desespero. No Iêmen, conflitos desde 2015 já causaram a morte de 230 mil pessoas, com 131 mil vítimas de efeitos colaterais, como fome e doenças, enquanto a busca por uma solução parece cada vez mais distante. Na Etiópia, particularmente em Tigré, confrontos entre milícias armadas e o governo exacerbam as tensões étnicas, levando a mais derramamento de sangue e sofrimento para a população. No Afeganistão, com a retirada das tropas dos Estados Unidos, o Talibã assumiu o controle, resultando em mais de 174 mil mortes e uma população traumatizada pela violência contínua. Apoio à guerra e à extensão dos conflitos. O Congresso americano aprovou uma ajuda de 95 bilhões de dólares para países afetados pelos conflitos, incluindo Ucrânia, Israel e Taiwan, mas fica evidente que o custo humano dessas guerras é incalculável. Em pleno século XXI, a brutalidade e a total irresponsabilidade de tais conflitos nos lembram de que ainda temos muito a aprender sobre a verdadeira civilização e humanidade. O primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmyhal, disse à BBC que haverá uma terceira guerra mundial se a Ucrânia perder o conflito com a Rússia, e fez um apelo ao Congresso dos Estados Unidos da América para que aprove um projeto de lei de ajuda externa paralisado. Conclusão: um chamado à paz e à solidariedade é necessário. Enquanto líderes e nações se preparam para o combate, é crucial lembrar as palavras de grandes pensadores e pacifistas que advogaram pela resolução pacífica de conflitos. A guerra, embora possa parecer uma solução imediata, traz consigo um legado de dor e sofrimento que transcende gerações. É um lembrete de que, mesmo no século XXI, a busca pela paz é uma jornada contínua e necessária para a sobrevivência e prosperidade da humanidade.